Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A primeira secretária fará a leitura do expediente do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que incluísse na pauta a moção de pesar número 68. Consulto o plenário sobre a propositura do vereador Rodrigo. Todos a favor? Será incluída na pauta a moção de pesar número 68. Projeto de Lei 28 de 2017 do Poder Executivo. Dispõe sobre a cessão temporária do servidor municipal aos órgãos públicos e instituições que especifique e dá outras providências. Projeto de Lei 29 de 2017 do Poder Executivo. Regulamenta a distribuição dos benefícios eventuais da Política Municipal de Assistência Social. Projeto de Lei Complementar 11 de 2017 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar, mediante o regime de concessão de direito real de uso, o imóvel localizado neste município, através de realização de processo licitatório, para fins de instalação ou ampliação de indústrias e da outras providências. Projeto de Lei 22 de 2017, da Mesa Diretora. Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos secretários municipais. Projeto de Lei 23 de 2017, de autoria da Mesa Diretora. Dispõe sobre a concessão de cesta de Natal aos servidores do Poder Legislativo Municipal. Moção 68 de 2017. Moção de pesar à família da senhora Aida Guapo, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski e subscrita pelos demais vereadores. Moção 69 de 2017, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri. Moção de congratulação à Polícia Militar de Conchas pela participação na Operação Saturação realizada em nossa cidade e pelos relevantes serviços prestados no combate à criminalidade. Moção 70 de 2017, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri. Moção de congratulação à Polícia Civil de Conchas pela participação na Operação Saturação realizada em nossa cidade e pelos relevantes serviços prestados no combate à criminalidade. Moção 71 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Moção de repúdio à Base Nacional Curricular Comum pela proposta de inserção de ideologia de gênero nos currículos escolares de nosso país. Moção 72 de 2017, da autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Moção de congratulação à Renovação Carismática Católica
pelo seu jubileu de ouro, 50 anos de evangelização no mundo inteiro. Moção 73 de 2017, de autoria do vereador Sidney Leão de Souza. Moção de congratulação ao senhor professor Rogério de Moraes, secretário municipal de Educação, pela participação no seminário técnico realizado pela União dos Dirigentes Municipais da Educação do Estado de São Paulo, nos dias 16 a 18 de outubro, na cidade de Campos do Jordão. Convido o vereador Rodrigo para o uso da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes da Rádio Pérolas, gostaria hoje de tratar de um assunto muito importante para o nosso país, para a nossa cidade, que é a questão da ideologia de gênero. Primeiramente, quero dizer aqui que não venho falar contra pessoas, e sim contra ideias. E essas não contrapõem as minhas próprias ideias, mas sim a fatos científicos. Vou falar aqui apenas de alguns fundamentos que demonstram essa ideologia, fundamentos teóricos que dizem respeito ao gênero. Na verdade, os teóricos do gênero falam que é uma construção sociocultural imposta. E a ciência, na verdade, ela fala justamente ao contrário dessa natureza. Todos os artigos científicos dizem, se nós pegarmos a ressonância magnética do cérebro do homem e da mulher, nós vamos ver que é diferente. Várias regiões cerebrais do homem e da mulher é diferente. Também através da genética comportamental, nós percebemos essa diferença. A psicologia evolutiva também nos mostra que temos determinações genéticas desde o nascimento que direcionam o nosso desenvolvimento. Quero falar um pouco do histórico dessa ideologia de gênero. Muitos de nós às vezes ouvimos falar, mas não sabemos qual o seu significado real e o que eles querem com isso. O que esses teóricos do gênero querem com isso? A partir da década de 90, isso foi colocado como um vírus, substituindo a palavra sexo por gênero. Com um objetivo claro, o objetivo deles é desconstruir a família natural. Nesta complementariedade de homem e de mulher que gera a vida. O objetivo deles é claro, repito, é desconstruir a família natural nesta complementariedade de homem e de mulher que gera a vida. E aí tudo começa no século XIX com Karl Marx. Ele deixou escritos, depois ele veio a falecer, e aí foi publicado por Engels, num livro chamado Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Segundo eles, o homem, ele é o opressor, ele oprime a mulher e oprime os filhos. E aí, nesse sentido, a propriedade privada, que eles querem acabar, eles querem a igualdade, eles defendem essa igualdade social, eles dizem que a célula-mãe da sociedade é a primeira que já exerce essa desigualdade. E aí nós vamos caminhando pelas décadas de 60, de 70, e vão surgindo teóricos do gênero.
A senhora Kate Millett, ela deixa bem claro que precisa mudar a estrutura da família. Precisamos de uma base ideológica para isso. E ela não tinha este instrumento nessa época. Então a senhora Sulamita Firestone, no livro Dialética do Sexo, ela diz que olha o que ela diz, nós temos que libertar a mulher da biologia. Para esta altura, a gravidez é algo horrível. O parto é algo doloroso. E nós temos que promover uma forma de reprodução onde a mulher não tenha mais que se sujeitar à biologia. Então vejam, senhores, eles querem tirar a biologia. Eles querem tirar a genética, dizendo que nós nos construímos socialmente. Agora, nós temos várias dimensões. Nós, pessoas humanas, somos formadas por inúmeras dimensões, e uma delas é a dimensão biológica. E eles querem tirar a dimensão biológica. E uma das principais famosas atualmente, que inclusive até esses dias estava em São Paulo, é a Judith Butler. Ela começou o seu trabalho introduzindo na legislação, na Conferência de Pequim, na Conferência de Cairo, essas questões de gênero. E o que acontece? Como eu já disse, o intuito é desconstruir a família. Mas existem inúmeras fundações, inúmeras ONGs que estão derramando rios de dinheiro para que isso aconteça. E como eles fazem? Eles pegam universitários, faculdades, teses de doutorado, eles bancam essas teses para que isso seja produzido materiais para ser colocado nas nossas escolas. Dessa forma, a consequência é que eles querem introduzir nos currículos do nosso país a questão de gênero. E por que se faz necessária essa moção de repúdio? Quero destacar aqui que semana passada eu enviei um ofício à mesa diretora do Congresso Nacional e também a todos os líderes de bancada, de todos os partidos, um ofício na semana passada, repudiando essa mesma base. A Base Nacional Comum Curricular, resumindo rapidamente, o governo federal quer com esse documento centralizar a educação. Ou seja, vai existir um currículo comum para todos. E aí fere princípios constitucionais e até da própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que dava autonomia aos estados e ao município. Então eles querem centralizar, colocando nos currículos das nossas escolas, sejam privadas ou públicas, várias ideologias, e uma delas é o gênero. E eu vou ler aqui algumas citações das páginas que o gênero é colocado no ensino de diversas matérias. E só um histórico resumido: em 2014 o Congresso Nacional aprovou o Plano Nacional de Educação. E os senadores, os nossos deputados, retiraram todas as menções ao gênero do Plano Nacional de Educação. Em 2015 veio para as câmaras municipais dos 6.000 municípios do Brasil e foi também retirado o gênero de todos, praticamente 99% dos nossos municípios do nosso país. E agora em 2017 eles voltam. Quero ler aqui na página 159. Esse documento diz que o professor de artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais, pessoais e coletivas, de modo a problematizar as questões de gênero e corpo. Na página 165, diz que o professor de artes também deve refletir sobre experiências pessoais e coletivas
desenvolvidas em aulas ou vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar a questão de corpo, de gênero e sexualidade. Tem a parte? Na página 305, o texto estabelece que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. Então, na verdade, são alguns exemplos de algumas páginas que nós pegamos. Por isso, senhores, nós repudiamos essa base nacional. Eu quero dar um dado aqui alarmante. Em consequência a essas ideologias, na Inglaterra, nos últimos 5 anos, crianças estão 1000% delas, subiu o número em 1000% com confusão sobre o seu sexo. Na Escócia, nos últimos 4 anos, 500%. Ou seja, é uma confusão mental. E aí, eles querem com isso, eles não dizem, infelizmente eles não dizem, mas eles querem destruir a família. Essa é a ideia. Então, numa democracia, os legisladores... Já deu o seu tempo, o vereador Paulo gostaria de uma parte, se permite? Permito. Pode falar. Rodrigo, claro, respeito muito a sua posição, acho interessante a sua argumentação, mas eu só quero lembrar, dentro dos princípios filosóficos cristãos, que cada ser humano que nasce tem a sua genética, a sua característica. Ele pode assumir essa genética herdada dos seus pais, ou ele pode ser fruto de um ambiente que o faz diferente. Assim nós temos as grandes diferenças, muito discutida hoje, que é a discriminação racial, que é a discriminação ideológica, a discriminação religiosa, as discriminações de estrutura física, a discriminação contra a mulher. Porque se for você analisar historicamente, essas pessoas diferentes eram discriminadas dentro do processo histórico. E num processo de evolução humana, evolução cristã, se faz necessário que se respeite as individualidades de cada ser humano. O Papa Francisco fez um pronunciamento sobre isso, muito importante, mostrando esse sentido de igualdade e de respeito às diferenças. Então a questão da sexualidade, a questão da ideologia de gênero, passa muitas vezes não só por uma questão de combate à biológica, ao sentimento, à constituição, à realização da família, mas o respeito à pessoa, dentro daquilo que ela é, dentro daquilo que é o Estado de direito que tem. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, nas nossas famílias. Agora, quando se aborda dentro da escola a questão curricular, vou concluir, senhor presidente. Vou concluir. Depois a gente vai ter a moção, daí a gente pode falar na moção dele, né? Tudo bem, tá bom? Então tudo bem. Eu concluo depois, Rodrigo. Na hora da moção nós complementamos então. Valeu, vereador. Convido para o uso da tribuna vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores ouvintes da rádio, da plateia, pela internet, eu quero deixar registrado aqui que muito se ouve falar sobre o hospital municipal. Em diversas vezes foi falado que o hospital municipal é erro de gestões anteriores, passada. Isso não vamos entrar no mérito. Nós somos eleitos para consertar o erro. Eu estive estudando algumas possibilidades em algumas cidades vizinhas e alguns meios.
Existe um meio de consertar o Hospital de Conchas, que hoje é municipal, o qual já gastou um valor muito alto, certo? Existe a Irmandade da Santa Casa, que é a melhor saída hoje do que uma privatização, do que uma entidade social, do que uma terceirização, de fazer um contrato com o médico, de fazer um contrato com o funcionário, e o que está acabando onerando os cofres públicos. Então eu gostaria que a base do prefeito, o senhor prefeito, procurasse essa irmandade e fizesse essa parceria, porque a gente pode ceder para a Santa Casa, tendo em vista que existe o programa do governo do Estado, do governo federal pró-Santa Casa, onde nós receberíamos mais verbas. Então, se houve um erro no passado, existe como consertar. Outra coisa que é colocada de forma errônea, muitas vezes, para a nossa população, que o consórcio fechou na administração passada, porque a prefeita quis. Eu não votei na prefeita Adriana, eu votei no Agenor, mas eu acho que a verdade precisa ser colocada. Não existe consórcio de um prefeito. Não existe parceria, uma sociedade de uma empresa de um. Certo? O consórcio foi fechado porque as câmaras vizinhas, certo, encerraram o convênio e o consórcio, Concha ficou sozinho e não poderia estar aberto, foi o erro, foi o que aconteceu. O prefeito que estava na época era Adriana, podia ser Odirley, podia ser Ozinho Miranda, podia ser Pedro, Paulo, qualquer um. Teve que tomar a atitude que tomou. O atual prefeito pegou, continua na mesma situação. Então, se nós fomos eleitos para consertar, por que nós não criar uma comissão de assuntos relevantes nessa casa aqui, para a gente discutir esse assunto junto com a sociedade, junto com o povo consciente, pôr a população para participar, a OAB, a PAI, asilo, a sociedade, o comércio. Certo? Nós somos representantes do povo, esse é um ponto. Então eu deixo aqui como sugestão, como opinião, uma maneira, uma saída, porque nós temos como exemplo o Laranjal. Laranjal é Santa Casa e hoje é uma referência, no entanto que nós, conscientes, estamos usando o Laranjal. Certo? Então existe saída sim para o nosso hospital e para dar uma garantia até para os funcionários que estão lá hoje. Certo? Essa é a minha opinião. Segundo, lendo na pauta de hoje aqui, eu vi um projeto de lei da mesa diretora, dispõe sobre fixação de subsídio mensal do secretário. Tudo bem, é para leitura. Mais uma vez eu vou alertar a mesa, certo? O que diz a nossa lei orgânica? Subsídio dos vereadores será fixado pela Câmara no último ano de legislatura, eleições municipais, tal. Então, a fixação, certo, tanto para secretário como para vereador, certo, tem que ser feito o projeto de autoria da mesa 30 dias antes das eleições municipais. Então, mais uma vez, vai se cometer um erro, porque foi tirado a lei que existia, a fixação de 2012, criado o departamento, foi falado que estava errado, foi declarado que estava inconstitucional, votamos o projeto em sessão extraordinária aí, para criar a secretaria que não precisava. Ao meu ver, o seguinte, foi declarado inconstitucional, o prefeito reconhece, volta em vigor a lei de 2012 e faz as correções devidas e necessárias. Então eu acredito que eu gostaria de um parecer jurídico antes, tá? Não sei se vai ser posto em sessão extraordinária ou não, porque é costume colocar esses projetos importantes em sessão extraordinária. Outra coisa que eu vi aqui, que autoriza o projeto 1117, o prefeito ceder, alienar uma propriedade. Só para esclarecer, uma parte. O projeto entrou em sessão ordinária, não vai para extraordinária. O senhor não está vendo para a leitura aí? O senhor entendeu, né? Não vai para extraordinária. Está aí. Já entrou para leitura hoje. Esclareceu. Não, para esclarecer, porque aqui na nota, na pauta não explica se é sessão extra ou não. Tá. Não, tudo. Seja ordinário ou não, senhor presidente. Eu só estou falando para o senhor que a fixação vai ser mais um ato nulo, certo?
e mais um motivo de uma representação. Tá? Porque eu creio que é ilegal, mais uma vez. Se ninguém for fazer, eu mesmo o farei. Porque eu acho que nós temos que, essa casa é uma casa de leis que tem que começar a cumprir a lei. Não fazer as vontades e os caprichos do senhor prefeito. Porque só porque ele quer que os caras de confiança ganhem não sei qual o valor, mas média de R$4.000, por que não cumpriu a lei inicial? Esse é um ponto. O segundo ponto, eu gostaria de saber o seguinte. Observando o Tribunal de Justiça, o senhor prefeito, ele responde a alguns processos, ação de propriedade administrativa dano erário, tá? Foi recebido em 6 de 10 de 2017. Eu gostaria que a municipalidade mandasse para nós qual foi o dano erário causado, quem causou esse dano erário, quem vai indenizar, ou se é a população que vai continuar pagando. Depois tem um outro processo, também recebido dia 25 de 8 de 2017, ação civil pública de improbidade, violação aos princípios administrativos. Eu também gostaria que o prefeito mandasse para essa casa, nós somos representantes do povo. Eu quero saber quais são essas violações. Depois tem um outro processo, recebido no dia 24 de 8, ação de improbidade administrativa, dano erário novamente. Tá? Depois, um outro processo do dia 26 de 2, improbidade administrativa. Depois, um outro processo, ação civil pública, 24 de 6 de 2015, por atos administrativos. Então, é o seguinte, só é divulgado os processos de prefeitos anteriores. Quais são os danos trabalhistas que esse prefeito criou quando ele decretou a extinção de alguns cargos, dos mecânicos, da questão da vigilância? Eu observei uma coisa bem interessante. Em uma defesa dos processos dele, ele coloca aqui: por fim, alega que caberia aos procuradores municipais dar cumprimento às ordens judiciais. Tanto é em razão dos procuradores do município serem verdadeiros responsáveis pela lesão causada aos cofres públicos municipais, certo? Com suas desídias, omissões, negligência no exercício de suas atribuições. O prefeito municipal Alderley Rey baixou uma portaria 301 de 2017, determinando que seja imediatamente instaurado um processo administrativo. Calma aí. 2 procuradores, mais assessoria jurídica, certo? 6 ou 7 processos entre ação civil pública e dano erário. Continua-se a situação. Vem um projeto aqui para a gente, que está para entrar na pauta, talvez sessão extra, que esse não está, que é para a gente abrir processo administrativo, fazer uma lei para que o prefeito possa fazer. Então, eu acho que chegou ao ponto de nós sentarmos, reunirmos, conversarmos e botar Concha e casa em ordem. Tá? Eu acho que Concha está fugindo do controle. Eu tive olhando o portal, certo? Tem lá dívida resgatada, 800 mil, mas não detalha que dívida que é. Valor pago da dívida trabalhista, chega a quase 1 milhão. Que dívida trabalhista são essas? Geradas por quem? O povo de Concha está pagando? Somando as duas dívidas junto, em 2016, só para concluir, senhor presidente, dá 2 milhões. Com 2 milhões nós tocava a Santa Casa. Com 2 milhões nós asfaltava o resto que falta para a cidade. Então, alguma coisa errada está acontecendo. E nós gostaríamos de saber, senhor presidente, se caso não vier a semana que vem a resposta que eu estou pedindo oralmente desses processos, explicação, nós somos em 4, nós vamos abrir uma SEI para apurar os fatos. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Não havendo mais ninguém inscrito em tribuna, passamos para a ordem do dia. Discussão e votação. Moção de congratulação 69/2017, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, à Polícia Militar de Conchas, pela participação na operação Saturação, realizada em nossa cidade, e pelos relevantes serviços prestados no combate à criminalidade. Em discussão.
Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação 69/2017 é aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 70/2017 é a Polícia Civil de Conchas, pela participação na operação Saturação realizada em nossa cidade e pelos relevantes serviços prestados no combate à criminalidade, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação 70/2017 é aprovada por unanimidade. Moção de repúdio 71/2017 é a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, pela proposta de inserção de ideologia de gênero nos currículos escolares de nosso país, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Em discussão. Vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, então continuando, não é uma questão de preconceito. A questão é que eles negam a biologia, eles negam a natureza do ser humano. E o que eles querem para os nossos filhos é deixar uma confusão mental na cabeça dos nossos filhos. Porque isso já é um direito constitucional, dever da educação também da família. E do 0 aos 7 anos, nós sabemos que os pais têm uma grande responsabilidade no quesito de formação das nossas crianças. Então, o que eu não quero para os meus filhos, eu também não quero para os filhos dos outros. Eu preciso ter responsabilidade. E nós aqui, eu venho repudiar novamente essa base nacional comum. E não estou combatendo pessoas, estou combatendo ideias, ideologias que querem, na verdade, como um submarino, eles vêm por baixo, disfarçado, para destruir com nossas famílias. Agora, se as pessoas adultas querem seguir a sua sexualidade de outras maneiras, uma responsabilidade individual de cada um, e eu respeito todas elas. Agora, essa ideologia entrar nos currículos escolares para manipular as nossas crianças, para fazer delas massa de manobra, isso eu não concordo. Eu repudio veementemente e conto com a aprovação de vocês também, conto com o apoio dos meus nobres companheiros aqui desta casa. No mais de 6.000 municípios foram retiradas essas menções dessas ideologias no ano de 2015, como eu já disse. Foi expressamente já declarado pelo povo que eles são contra essa ideologia. Somos contra. A população, os eleitores já disseram que são contra o gênero. Então, venho aqui dizer mais uma vez, sou favorável assim toda a dimensão da constituição da pessoa humana, inclusive a biologia, que nós somos seres também biológicos, a nossa genética, XX, XY. Agora, desde cedo, tornar a cabeça das nossas crianças indefesas, ainda com dúvidas, confundir a cabeça das crianças, isso é um crime, isso é uma irresponsabilidade do governo. E nós sabemos que tem vários deputados lá trabalhando para ser retirado e já conseguiram um avanço. Vale destacar aqui, senhores, que eles já tiraram muita coisa. Está até o fim do ano para ser homologada pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação, essa base. Mas eles já conseguiram tirar muita coisa do texto. Creio que ainda falta alguma coisa, mas estamos aqui para ajudar. Ajudar o Congresso a pressionar o MEC, a pressionar aqueles responsáveis pela redação desses textos, que infelizmente estão querendo destruir sim com as famílias.
Eles só não dizem, mas a ideia é destruir com as famílias. E eu acredito na família, eu acredito no ser humano. Por isso que estou aqui, para repudiar essa base. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. A parte. Em discussão, vereador Paulo Nunes. Realmente brilhante exposição do vereador Rodrigo, mas eu queria esclarecer algumas coisas, para que fique bem claro isso na cabeça e na compreensão das pessoas. Veja, a maior violência hoje contra a família, a maior de todas que nós estamos vivendo hoje é a TV. São os meios sociais, a internet, a perversidade sem controle, sem limite. Você assiste TV hoje, veja as novelas, os programas, a liberdade, a libertinagem que se apregou nos meios sociais. Então tem que romper tudo isso aí. Tem que combater veemente. Não é a lei que permite a discussão para prevenir, porque o que está salvando hoje, desculpem a expressão, o que está salvando as famílias, a humanidade hoje se chama o quê? A religião autêntica e as escolas. O resto não tem mais que combater. O que você ensina para o teu filho hoje, o que você prega de conhecimento para o aluno, a novela vem e arrasta tudo para o outro lado. É uma perversidade que se comete contra as crianças, porque não há mais limite. O ser humano perdeu a identidade do limite, onde tudo pode na política, tudo pode na sexualidade, tudo pode na criminalidade, tudo pode. Então é hora das famílias, das pessoas que têm filho, se juntarem em cima de uma discussão autêntica com o filho. Pregar para o filho que todo ser tem que ter respeito, mas você tem que pregar para seus filhos essa força, essa vitalidade que se propõe com a família. Não adianta você pregar para a família e assistir novelas com seus filhos depois, ou deixá-los vê-lo até meia-noite, 3 horas da manhã, os programas da internet de sexualidade. Então é uma discussão muito... Eu, como educador, tudo que vem realmente em prol, para tentar minimizar, para construir realmente uma discussão dentro da sala de aula, tem que ser feito com as crianças, só que dentro de um critério pedagógico. Sabe, o professor não pode tirar a roupa lá na frente das crianças, ou se exibir diante das crianças. Isso é perversidade, isso não é educação. Agora, quando você vê com teu filho uma imagem de sexualidade numa obra de arte, você visita o Museu de Louvre, na França, você vê a sexualidade exposta nas artes desde o começo do século, inclusive dentro da Capela Sistina do Vaticano, pelos grandes pintores do Renascimento. Então, o filho tem que começar a aprender a sexualidade pelo pai e pela mãe, aquilo que é bom. Concordo com o Rodrigo quando tem que ensinar direito. Então, se a escola vai pôr num currículo, e capaz até de acontecer isso, o professor dentro da sala de aula, dentro dos princípios da ideologia de gênero, põe lá uma transação dentro da sala de aula, uma cena de pornografia, achando que isso é aula. Aí que entra realmente o critério do limite da educação, do bom senso, que cabe aos educadores, cabe aos professores, cabe aos diretores de escola, cabe às igrejas. As igrejas também têm que ter responsabilidade nisso. A gente vê muitas vezes atacando, mas tem que ser exemplificado por trás. Então essa é uma discussão como educador. Eu tenho que defender, sim, aquilo que vem trazer de construção de processo educativo. Concordo com o Rodrigo. O abuso. Se essa lei foi transformada numa jocosidade, aí sim destrói a família. Porque hoje nós temos que estabelecer lei também para inibir essas aberrações que estão acontecendo. Não tem lei para frear a internet dos nossos filhos. Está lá livre para todo mundo ver as piores coisas.
E não é só que sexualidade. A criminalidade exposta diante dos nossos filhos, como matar, como se suicidar, como se cortar. Eles apregoam a morte pela asfixia. Olha que mundo que nós estamos vivendo com nós. Isso não é um discurso moralista, mas é um discurso de conscientização. E a família tem que estar aí. A igreja tem que estar junto. Então, Rodrigo, é um assunto muito interessante que você colocou. Eu acho que tem que aprofundar. Concordo com essa moção sua. Mas eu acho que é um tema muito interessante para a gente aprofundar nos nossos meios sociais, principalmente nós que somos educadores, somos catequistas, somos emissores da formação das crianças, dos nossos filhos, das nossas crianças. A gente tem que ter mais responsabilidade agora do que simplesmente emitir e deixar a televisão cuidar dos nossos filhos. Obrigado, presidente. Discussão, vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, escutando atentamente aí, eu estava pensando uma coisa, né? O que adianta, porque tudo é a base da família, o que adianta você proibir seu filho de assistir uma novela, de mexer na internet, né, de site pornográfico, e daí a escola ensinar o gênero? É complicado. Eu acho que a formação da criança é da família. A família tem que formar a criança, não a escola. Porque a personalidade, eu não sou entendido, mas eu acho que de 5 anos ela começa a ter personalidade. Creio eu. Agora, a escola vai ensinar o que seu filho é, se é homem ou mulher? Eu não concordo também. Parabéns, vereador Rodrigo, por esse repúdio e conta com o meu voto. Fica aí, senhor presidente e senhores vereadores. Discussão, vereador Rodrigo. Obrigado, vereadores. Há um dado aqui importante, que existem países que foram aprovados e os pais, né, hoje, por exemplo, no Brasil, se alguma escola começa a ensinar, o pai tem a autonomia de tirar o filho e mudar de escola. Agora, com essas legislações sendo aprovadas, vereadores, tem países que os pais tentam tirar os seus filhos e não conseguem mais. E pior, estão sendo até processados. São processados por isso. Olha onde está chegando o cúmulo do absurdo. Agora, nós precisamos sim ter essa responsabilidade, inclusive contatar os nossos deputados, né, aqueles que têm conhecimento lá, para nos ajudar nesse sentido. E o que o vereador Júnior foi bem colocado, né, a questão da mídia, a questão da internet, isso é uma questão, creio até de comportamento familiar de cada um, né? A instituição é para quê? A instituição molda os comportamentos. Então a família precisa moldar o comportamento da criança. Obviamente, desde pequeno, eu tenho 3, né? Um filho briga com o outro por causa de um brinquedo. O que o pai e a mãe faz? Vai moldar o comportamento das crianças, vai ali ajudá-los na formação. Isso é um exemplo. Agora, eles querem vir com tudo isso dentro da escola para ensinar os nossos filhos, e que autoridade nós vamos ter depois de falar diferente? Pai, mas na escola estão falando isso. Inclusive nesses teóricos aqui, nessas teorias, muitos deles falam, eles querem tirar a autoridade dos pais. Tem um deles que dizem assim, se você coloca um homem e uma mulher numa sala, né, um adolescente, numa sala, obviamente que eles vão ter relação sexual. Olha o absurdo que eles falam. E por que não o irmão com a irmã não ter relação sexual? Então, quer dizer, é uma desconstrução social total que eles querem fazer, com um intuito, uma estratégia muito bem definida. Eles têm estratégia, eles sabem onde eles querem chegar. Eles sabem essa manipulação da sociedade. E obviamente terão poderosos lá em cima que vão controlar, porque aí fica mais fácil. Se as pessoas não sabem nem que sexo elas têm, essa confusão mental chegando e atropelando com todos os valores, fica muito mais fácil de
de os poderosos manipular. Então seria isso, senhor presidente, nobres colegas, é uma discussão profunda mesmo, mas é importante já começarmos, e até deixo aqui uma ideia para o senhor presidente, se quiser fazer um debate em relação a isso, uma audiência pública, nós podemos trazer, nós sabemos que tem muitos pastores nesse meio, muitos católicos e até pessoas que não são da religião, que também estão nesse meio, né, cientistas das áreas de ciências. Então é uma proposta importante. Seria isso, senhor presidente. Também gostaria de falar em discussão, apoiar o vereador Rodrigo pela essa moção de repúdio, estava de parabéns. Mas a gente vê essas discussões aí na internet, a gente que acompanha muito, absurdo ver deputado defendendo esse tipo de coisa. Uma coisa ridícula dessa. Onde já se viu querer eles ensinar nossos filhos a fazer coisa que não deve. É que nem o vereador Rodrigo falou. Quem é de maior e vacinado faz o que quiser da vida. Mas as crianças, quem domina são os pais. Esses dias eu estive até analisando um projeto de lei, os vereadores devem ter ouvido falar, do projeto Escola Sem Partido, que fala exatamente sobre isso. E eu estou trabalhando em cima para ver se a gente coloca isso aqui em Conchas, para já garantir que aqui não vai ter isso. Porque a gente não sabe o que vai acontecer lá em cima. Tem uns cabeça de bagre lá que é capaz de convencer o Congresso a aprovar esse tipo de coisa aqui. Então, eu me lembrei também que em 2015, quando estava tendo essa história, eu estive numa reunião lá na Assembleia, com os representantes da família, e assinei o manifesto lá contra a ideologia de gênero, junto com os deputados. Então gostaria de parabenizar o vereador Rodrigo, espero que essa moção chegue lá e que eles deem ouvido a gente. Veja que Conchas não concorda com isso. Nossa cidade tem que se posicionar em tudo, e principalmente nisso, quando mexe na família. Parabéns, vereador Rodrigo, conte com o meu voto. Mais alguém em discussão? Vereador Sidney. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu também parabenizo o professor Rodrigo por essa moção de repúdio, porque nós percebemos, nós que somos cristãos, e ao mesmo tempo nós somos educadores, né? A gente percebe a influência da mídia, como foi falado pelo vereador Paulo, a influência da mídia é muito grande, né? Principalmente nas novelas, não vamos citar os canais de televisão, mas todo mundo sabe, né? Então nós percebemos que isso daí é um verdadeiro atentado, né, ao bom senso, à ética, principalmente para nós que somos pais, né? Então quem deve decidir são eles, mas não na idade, né, precoce, antes. E é isso que a gente está vendo aqui no nosso país, uma força muito grande por parte da mídia que consegue, né, passar essa mensagem, né, às famílias, e infelizmente parece que essa mensagem está sendo, né, ouvida. E a gente percebe aí que a sociedade ela está perdendo, né, os seus valores por conta disso. Então nós não podemos ficar aí impassíveis, né, percebendo tudo isso acontecer e ficarmos parados. Então, vereador, você está de parabéns por essa iniciativa, né? Como você disse, a gente não é contra pessoas, mas sim as ideias que estão sendo passadas às nossas crianças. E quem deve cuidar das nossas crianças somos nós os pais, né? Depois disso é com eles. Muito bem. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Mais uma palavra. Vereador Paulo, vamos selecionar um pouco, senão o pessoal não fala. O vereador Mar pediu uma parte. Então, Senhor presidente, senhor vereador, em primeiro lugar, vereador Rodrigo, gostaria de parabenizar pela moção de repúdio. Eu sou professor de educação infantil. A gente sabe que a formação da criança começa nesse período, é aí que se forma o pensamento, que se forma o caráter,
de uma criança, de uma pessoa, e é que a responsabilidade sobre a diversidade é da família, é do pai e da mãe. Eu acho que em vez de um projeto desse, o governo deveria colocar um projeto de orientação aos pais, certo? E não às crianças, de orientar o pai e mãe de conviver com as diferenças que tem dentro da casa. Porque as diferenças a gente sabe que existe, que tem pessoas que nascem com as diferenças, certo? Mas não dentro da escola, que a escola é um local para educar e não para ensinar coisas que cabem somente à família. Parabéns, vereador Rodrigo. Pois não, vereador Paulo. Fico um pouco preocupado, porque hoje tem uma discussão também, que é a questão de tirar os direitos humanos como princípio básico norteador dos nossos vestibulares. Você pode escrever tudo, você pode tacar tudo do jeito que quiser. Veja bem, não se discute a essência da questão, mas de um currículo. De um currículo. É melhor, Rodrigo, ter essa discussão dentro da escola do que deixar para a mídia fazer isso para os nossos filhos. Eu não vejo nenhum movimento que são contra essas ações liberais do governo para inibir leis que cerceiam a pornografia infantil, o abuso infantil. Então nós temos que voltar os nossos olhos contra essas grandes coisas que estão nossos filhos reféns disso. Agora, eu tenho dúvida se dentro da escola, bem utilizada essa discussão, não vai criar um processo educativo. O que não concordo é a maneira como são feitas aqui. Quando se construiu a Lei de Diretriz de Base, que foi citada aqui, os currículos, jogaram dentro da escola, cada um faz o que quer. Não é por aí. Então, eu tenho dúvida. Se dentro das escolas não tem que ser discutido, não é questão de banalizar isso, mas trazer junto com a direção, com os professores, um processo de construção de formação das crianças, nesse sentido. Então é muito difícil nós simplesmente eliminarmos e deixar os nossos filhos, mais uma vez, na mão dessa bandidagem ideológica que nos processa o ato de educar nossos filhos. Nós estamos entregando os nossos filhos à mercê das redes sociais e das mídias de televisão. Discussão, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, vereador Paulo. Esse lugar de discussão desse tema é dentro de casa. Não é para ser trazido dentro da escola. Não é para ser manipulado as nossas crianças. É uma questão que eu não tenho dúvida nenhuma. E se falar de direito, né, as feministas, na verdade, né, o direito da mulher, elas também falam da ideologia de gênero. Elas infiltraram o gênero também nos direitos delas. Mas, se você não tem sexo definido, se elas falam que é gênero, como você vai defender o direito da mulher? Se não existe homem e não existe mulher, que direito que eu vou defender? Então, olha onde chega os direitos humanos da mulher. Então, primeiro, tratam a mulher como mulher, para defender a mulher. Aí sim, eu tenho um sujeito para eu defender. Eu não tenho sujeito, eu vou defender quem? Então, discordo do vereador Paulo quando ele diz que tem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso não é para ser discutido na escola. Escola é lugar de transmitir conhecimento. Conhecimento. Física, história, biologia, educação física, português, matemática. Mas ideologias, relativismo, ideologia de gênero. Pasmem, tem relativismo na base. No ensino da matemática eles dizem assim, bem simples, 2 mais 2 pode não ser 4. Ou seja, o relativismo total. Podem não ser 4. A criança ela tem que construir uma resposta, ela tem que construir as coisas. Que construção é essa?
Na matemática eu sempre aprendi que 2 mais 2 são 4. Agora querem relativizar tudo. Relativismo, também uma outra ideologia nessa base que eu repudio. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de repúdio 71/2017 é aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 72/2017 à Renovação Carismática Católica, pelo seu jubileu de ouro, 50 anos de evangelização no mundo inteiro, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Em discussão, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, é com grande alegria que queremos aqui aprovar esta moção esta noite. Já fizemos uma, porque várias pessoas da nossa cidade estiveram em Roma com o nosso Papa Francisco nessa celebração do jubileu. E agora nós iremos fazer a entrega dessa moção, teremos um jantar dia 25, inclusive quero convidar vossas excelências para estarem presentes. Nós vamos entregar em mãos essa moção lá para a nossa coordenadora da cidade, aqui presente, Eudinívia, né? Então, agradecer a ela também por essa coordenação nesse tempo. E só para um histórico bem breve, a renovação começou em 1967, na universidade lá em Pittsburgh, lá em Duquesne, na Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos, através da experiência do batismo no Espírito Santo por vários jovens. E o Papa Francisco chamou a renovação de corrente de graça. É uma corrente de graça para a igreja. A partir dessa graça de um novo Pentecostes, vidas foram transformadas, jovens, famílias, pessoas sendo transformadas. Assim a RCC se espalhou pelo mundo inteiro e chegou aqui na nossa arquidiocese, né, completa também 45 anos, e na nossa cidade também nós temos hoje 3 grupos de oração. São Vicente de Paulo, Príncipe da Paz, Grupo de Oração Shekinah. Assim eu quero me congratular com esse movimento que fez muito pelo mundo inteiro na evangelização. Nós queremos, assim, com essa moção, reconhecer os relevantes serviços prestados à comunidade. Eu sou membro desse movimento, né, desde o ano de 1999, e sou muito grato a Deus por esse movimento. Então, faz necessária essa aprovação e, mais uma vez, quero agradecer aqui a esse movimento. Quero agradecer a essa moção do Espírito Santo que muito tem ajudado a minha vida e muitas vidas. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação 72/2017 aprovada por unanimidade. Moção 73/2017 ao senhor professor Rogério de Moraes, secretário municipal de Educação, pela participação no seminário técnico realizado pela União dos Dirigentes Municipais da Educação do Estado de São Paulo, UNDIME, nos dias 16 a 18 de outubro, na cidade de Campos do Jordão, de autoria do vereador Sidney Leão. Em discussão, vereador Sidney. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de passar para vocês o porquê que eu fiz essa moção de congratulação. Então, o nosso secretário da Educação, Rogério de Moraes, ele participou, né, de um seminário da UNDIME, que seria a União dos Dirigentes Municipais da Educação no Estado de São Paulo, nos dias 16 e 18 de outubro, em Campos do Jordão. Nesse encontro estava presente mais de 160 municípios, né? E nesse evento a Secretaria Municipal de Educação de Conchas recebeu um destaque e foi escolhida, entre outras, como exemplo de boas práticas da educação municipal. Então, quais seriam essas práticas que foram escolhidas e que existem na educação da nossa cidade e que de repente chamou a atenção
de outros educadores de várias cidades. Então seriam duas as práticas, né, que foram percebidas. E de repente essas práticas elas acabaram levando o nome da nossa cidade para outras cidades, né, que com certeza outras cidades também vão estar tentando fazer, né, o que está sendo feito aqui na educação. Então, por exemplo, uma das práticas seria a escola interligada, que eu já há algum tempo já falei aqui sobre isso daí. Então seria um programa educacional desenvolvido em parceria com empresas de softwares, que gerencia todas as escolas municipais, desde as notas e falta dos alunos. Controle de transporte escolar, encaminhamento de alunos para atendimento especializado, central de reservas de vagas nas escolas. Então essa seria uma da prática que ela é corrente, né, no nosso sistema de educação aqui do município, que foi desenvolvida aí na gestão do secretário Rogério de Moraes. Uma outra prática que também foi percebida e que também ela nasceu aí dentro da gestão do professor Rogério de Moraes como secretário, seria o aplicativo de celular Escola Quiz. Então, o que seria isso daí? Então, é inédito no Brasil, consiste num aplicativo baixado pelo celular, em que os alunos são desafiados através das questões da Prova Brasil em forma de game, de jogos. Esse aplicativo ele foi aplicado nas escolas Maria Antônia, Maria Teixeira, Ana Petilo, Reineiro e Binos. Foi utilizado fora das salas de aula. Então os alunos eles não ficam mexendo com o celular dentro da sala de aula. Então os professores colocam lá os desafios e os alunos eles respondem a essas questões fora da escola, em casa, onde quer que eles estejam, né? Então isso daí chamou muito a atenção dos alunos e nós tivemos então uma participação maciça dos alunos. E no final da competição, então foi uma competição envolvendo salas, envolvendo alunos, né? No final da competição houve a aferição dos resultados e a premiação das salas e dos alunos que mais pontuaram. Então isso daí seria uma forma de chamar os alunos ao estudo, né? Um incentivo a mais para fazer com que os alunos deem importância ao estudo. Então, a semana passada nós tivemos aí a finalização dessa competição, né? As salas que ganharam, teve uma sala que ganhou uma viagem para o shopping e teve também prêmios que foram distribuídos aí entre os 6 maiores pontuadores e também a sala que mais se destacou. Então os alunos eles foram para o shopping de Botucatu, assistiram a um filme, né? Teve vários prêmios aí para incentivar os alunos, como bicicleta, tablet e caixinha de som. Então veja, isso seria uma forma de incentivar os alunos ao estudo. E a nossa cidade ela está sendo pioneira nesse sentido através dessas duas práticas, né? Então valorizar a premiação e o trabalho dos alunos, né? E também eu gostaria de deixar aqui, né, parabenizar o prefeito e o vice Sandro Delbem e em especial aí o secretário da Educação, o senhor Rogério de Moraes, por estar buscando caminhos para a educação, para que realmente a educação ela seja priorizada pelos alunos, que os alunos deem importância ao conhecimento. Então está de parabéns aí o professor Rogério de Moraes como secretário à frente do nosso município, né, por essas atitudes. Então eu gostaria aí de até inclusive eu conversei com o Rogério e ele falou assim: não faça em meu nome, mas faça em nome de toda a secretaria, né, em nome de todos. Mas como não foi possível, então a gente deixa aqui também, né, que de repente o Rogério ele teve a ideia, mas ele não trabalhou sozinho. Então junto com ele teve funcionários, teve professores, gestores de escolas. Então a todos os envolvidos aí, né, está de parabéns esse projeto, que tudo que vem para somar, para ajudar nossas crianças, é bem-vindo. Então eu conto aí com o voto de vocês, né, senhores vereadores,
nessa moção de congratulação. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Não havendo mais ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Moção 73, 2017. Pois não, vereador? Contra a moção? Não, o senhor poderia ter falado antes, né, vereador? Mas tudo bem. Moção de congratulação 73, 2017, aprovada por 7 votos a 1. Pois não, vereador, pode dar a sua explicação. 1 minuto. Eu acredito que as práticas citadas pelo vereador Sidney são muito boas, só que nem tudo está chegando realmente onde precisa a criança, a população e a educação. E pelo que eu vejo, a educação, ela no papel está muito bonita, mas na sua qualidade em si está faltando. É isso, a minha opinião. Moção de pesar 68, 2017. Moção de pesar à família da senhora Aida Guapo, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Moção de pesar 68, 2017 é aprovada por unanimidade. Passamos à explicação pessoal dos senhores vereadores. Explicação pessoal, vereador Paulo Nunes. Queria comentar alguns pontos que foram analisados aqui, a título de resumo. Esses debates ideológicos, filosóficos, teológicos, eu acho que é importante, foi muito importante essa discussão aqui. O Rodrigo realmente colocou uma questão, tem outras questões que poderiam ser colocadas dentro da educação, apenas eu entendo a educação como um processo completo. Não é só o conhecimento. O que vale hoje na educação é a formação inteira. O conhecimento é uma parte disso. Porque a pessoa bem formada, bem estruturada, ele tem muito mais chance de vencer na vida do que só com o conhecimento acadêmico. Então, esse relativismo que o Rodrigo colocou aqui é muito questionável. Eu acho que a educação é completa, a educação da personalidade, a educação da vida, da formação profissional, a educação da moralidade, da integralidade, da sociabilidade, da afetividade. Hoje, uma criança afetuosamente bem cuidada, carinhosa, ela tem muito mais estabilidade dentro da vida que ela vai ocupar. Então essa questão é muito importante ser discutido aqui num debate, num fórum de educação, num fórum de saúde, num fórum de condição social da pessoa. Eu acho que uma prefeitura não vive só de benesses do governo, só de obras. Ela tem que viver em função dessa identidade de vida. O que gera vida numa criança, num povo? É o estar bem fisicamente, é o estar bem moralmente, é o estar bem socialmente. Isso traz realmente satisfação de integralidade do ser humano. Então, o professor ele tem uma responsabilidade com seus 30, 40 alunos. O diretor tem uma responsabilidade maior, porque ele cuida de mais seres. Um dono de escola tem que ter muita responsabilidade, tem que ter um compromisso com a vida, com o sucesso de seus alunos. Um prefeito, um educador de grandeza. Ele é responsável por cada ser humano, cada criança que nasce, cada criança que cresce. Se ele não investir certo o dinheiro público ali, ele não está trazendo vida. Então, a educação é um processo de construção e de repartição daquilo que eles têm de bens materiais para formar essa vida. Então, essa lição de educação é de todos nós.
A Câmara tem um papel fundamental no processo educativo, porque à medida que ela traz conhecimento, ela traz vida, ela traz lições, vai dignificando as pessoas. A gente precisa entender essa relação nossa como um processo formador, seja o pai, a mãe, o professor de criança, professor, e assim por diante. É isso aí, senhor presidente. Explicação pessoal, vereador Júnior. Dispensa. Explicação pessoal, vereador Dille. Dispensa. Explicação pessoal, Sidney Leão. Dispensa. Eu gostaria de falar em explicação pessoal algumas palavras. Hoje eu não ia nem comentar nada, mas surgem os assuntos, né? O vereador falou em tribuna aí que tem que voltar a ser Santa Casa. Mais uma vez essa história. Mandato passado, o Luiz Néder passou o mandato inteiro falando nisso aí. Vê se a Irmandade quis assumir a Santa Casa. Ele falou que estava tudo certo, que ia dar certo. Cadê? Os vereadores Júnior e Rodrigo estavam aqui. Nós sabemos que isso é impossível. O erro foi desapropriar a Santa Casa. O erro foi lá atrás. E nós colhemos o fruto até hoje. Agora é fácil falar, vamos voltar para a Santa Casa. Vê se eles querem. Corra atrás deles. Se eles quiserem, nós entregamos. Com todo o prazer do mundo. Levanta essa bandeira, vereador. Vai atrás deles e faça eles pegar a Santa Casa. Para nós vai ser um favor para a cidade. Não foi nós que fizemos isso. Nós pegamos o abacaxi. Falar do consórcio, foi um erro extinguir o consórcio, sim, porque a dívida está lá para Conchas pagar. Não vai demorar muito para vir 7, 8 milhões aí de precatório para Conchas pagar. Foi um erro. Hoje nós temos que cair como? Como funciona hoje, é o que sobrou para nós. Não dá para fazer mais nada, tem que tocar capengando o hospital. Se fosse Santa Casa, concordo. Laranjal está indo muito bem. Mas é a hora que eles quiserem assumir o hospital, está lá. Nós entregamos. Nunca houve uma negativa do prefeito de fazer isso. Mas só ficaram no blá blá blá. Eles não. O ex-vereador Luiz Néder aqui, que vivia batendo na tecla que dava para fazer, mas não fez. E agora vai começar de novo. Mas tomara que consiga, eu quero que aconteça isso. Nossa mãe, seria um alívio para a cidade de Conchas, porque nós sabemos que o governo não manda verba. E a Santa Casa, ela consegue recursos da iniciativa privada. É diferente. Mas duvido que eles queiram pegar, hoje em dia, um hospital, sabendo que a saúde está do jeito que está hoje no Brasil. Mas vamos tentando. O vereador falou aqui de processos que o prefeito está respondendo. Qual prefeito não responde processo? Se você me mostrar um prefeito que não responde processo, eu fico contente. Só que quando ele foi vereador aqui, que a ex-prefeita respondia processo e foi condenada, ele defendia ela aqui. Ela teve as contas rejeitadas. Teve condenação até a prisão. Todo mundo sabe. Aí ele não falava nada. Era só elogios aqui. Agora, tá aqui, ó. PSDB me denunciou. Mais uma vez, eu ganhei o processo. 30 vezes já me denunciaram. 30 vezes. A oposição já me denunciou. E nenhuma delas me pegou. Fui inocentado em todas. Então responder processo não é problema. Nós vamos responder no processo. Não tem problema nenhum. Faz parte da vida pública. Infelizmente comigo é pior porque o quê?
Eu denunciei muita gente e muita gente foi condenada. Estou pagando o preço por defender o que é certo. Por defender o dinheiro do povo. Porque o dinheiro do povo não é capim. Então, para falar aqui em tribuna, a hora que sair uma condenação do prefeito, fala ali. Agora, responder processo. E outra coisa, o vereador vem cobrar aqui. Os processos estão na internet, é só abrir o processo. No mesmo site que ele pegou a inicial, está o processo inteiro. Ele é público, todo mundo pode ver. Não existe segredo de justiça em processo contra prefeito ou vereador. É tudo público. É tão simples pegar, abrir lá e ler tudo. Muito simples. Não pode ter preguiça. Clica um botãozinho lá, aparece tudo. Aqui tem impressora, imprime o processo, acabou. Tão simples. Agora vem querer falar que nós temos que mostrar, nós não tem que mostrar nada. Nós não tem que mostrar nada. Cada um mostra o seu trabalho, eu mostro o meu. Quando eu tenho um processo, lá sai condenação de denúncia que eu fiz, eu apresento mesmo. Porque é o meu trabalho que eu estou mostrando. E eu ganho para isso. Meu salário é pago para isso. Seria isso, senhores vereadores. Explicação pessoal, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, voltando novamente ao tema, as crianças precisam realmente ser informadas integralmente. Por isso mesmo, como temos a responsabilidade, não podemos aceitar que desconstruam as nossas crianças. Isso não seria uma formação integral, e sim uma confusão mental. Simone de Beauvoir, uma das teóricas do gênero, ela diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Isso é um absurdo. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar, eu não aceito. E não quero jamais que meus filhos e os filhos dos meus filhos e outros filhos, pessoas que vão nascer que eu nem conheço ainda, sejam formadas por essas ideologias terríveis. Agora, outro assunto que eu gostaria até, não deu para eu fazer um requerimento, já tinha as proposituras aqui da ordem do dia, né? Em relação ao pró-emprego, que foi me falado, né, comunicado, que está em atraso alguns pagamentos do pró-emprego e também de médicos, né, ortopedista, pediatra, se eu não estou enganado. Eu vou fazer um requerimento, mas não sei se alguém tem essa informação, se está em atraso ou se já realizou esse pagamento. A informação que nós temos é que está em atraso esses pagamentos, né? Então nós gostaríamos de ter essa informação e que se encontrar em atraso, que ao mais rápido possível possa, né, efetuar esses pagamentos do pró-emprego e também desses médicos que consta esse pedido. Serei isso, senhor presidente, nobres colegas. Vereadora Juliane dispensou também. Explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhor vereador, voltar num assunto. Foi falado sobre a questão da dívida do consórcio. Devemos lembrar que tanto o José Oscar Pavan como a Adriana, ela acionou judicialmente todos os municípios para responder solidariamente. Então eu peço, como vereador, à primeira senhora secretária, que faça a anotação, oficie o senhor prefeito, se foi notificado os prefeitos anteriores para participar do polo passivo, para ajudar a pagar, arcar com as despesas, porque eles usaram o consórcio e o Hospital Nosso. Eles também são corresponsáveis. Segundo, foi falado, se a Irmandade não quer, da Santa Casa não quer assumir, por que ela fez a reconstituição, a ação e restaurou a associação?
Então, eu gostaria também que a senhora primeira secretária oficiasse o presidente da Irmandade da Santa Casa para marcar uma reunião com esse vereador dessa casa aqui. Tem condições? Segundo... Vereador Omar, só para constar, tem condições, mas acho que o senhor poderia fazer o ofício diretamente. Não, mas a mesa pode, o vereador pode pedir a mesa. Mas é o senhor que está interessado no assunto, não é? Faz o ofício o senhor. Tudo bem. Tá bom? Eu faço o ofício. Faz favor. Faço os dois. Não tem problema. A outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, certo? Eu fiz ofício perguntando para o senhor prefeito sobre as câmaras de monitoramento e sobre o prolabore para a Polícia Militar. Ele respondeu, eu perguntei por que não poderia voltar as câmaras de monitoramento para a Polícia Militar, porque lá fica 24 horas, a prefeitura, a gente sabe que não. Ele respondeu que é de dar risada. O prefeito, eu acho que está brincando com o vereador. As câmaras de segurança continuam funcionando na prefeitura. Isso nós já sabemos. Eu estou achando que ele está brincando. Ele está começando a brincar, ele vai começar a brincar com fogo. Porque eu acho que ele tem que respeitar a Câmara. Certo? Isso é uma falta de respeito com os vereadores. Segundo, perguntei sobre o prolabore. Ele falou que os funcionários, os policiais recebem salários e não prolabore. Todos nós sabemos que todo funcionário recebe o Estado. O prolabore é um convênio assinado com o município. Foi aprovado por essa casa leis autorizando o prolabore e ele pagou o prolabore até 2015, que está no portal. Agora, o que eu quero saber, qual o motivo de não pagar o prolabore? O prolabore, o que é? É um incentivo para que a cidade, que os policiais venham para o município, que nós tenhamos segurança. O que nós temos hoje em Conchas, certo? É insegurança. É assalto no posto, é assalto na casa, assalto na rua São Paulo, assalto em tudo quanto é lugar. A Câmara de Segurança, quais são os locais que estão? Estão nos pontos estratégicos? A Polícia Militar tem acesso? A Polícia Civil tem acesso? Ou está as câmaras de segurança, já que ele está brincando, está lá só para ele ver onde vai os vereadores da oposição? Acho que fica na prefeitura para ele poder assistir nós. Essa é a minha opinião. Porque se as câmaras é para segurança, ela tem que estar no departamento de segurança, não da prefeitura municipal. Certo? Ou está lá para assistir, para ver quem é o mais bonitinho. O que é isso? É falta de respeito, senhor prefeito. Eu acho que o senhor é adulto, o senhor é formado em direito, certo? Eu acho que o senhor deveria, pelo menos, responder o vereador com dignidade. Certo? É o que está faltando para o senhor, prefeito. O senhor é prefeito de uma cidade, de Conchas, aonde o senhor tem que aprender o que é prioridade, o que é responsabilidade. Essas dívidas que estão aí, funcionários sem receber, isso é irresponsabilidade. Foi dinheiro mal investido. Se pegar o orçamento do ano passado com o orçamento desse ano, dá quase 5 milhões de diferença. No que está sendo gasto esse dinheiro? Qual é a prioridade? É o ser humano, é a obra, ou é a benfeitoria só do seu interesse, ou do interesse público, ou do interesse coletivo? Essa é a pergunta que esse vereador deixa no ar. É isso, senhor presidente, senhor vereador. O vereador Márcio também dispensou a explicação pessoal. Eu convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que realizará no dia 14/11 às 16h30 para a deliberação do projeto de lei 27/2017 do Poder Executivo. 16h30. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária após o término da presente sessão, para a deliberação dos projetos de decretos legislativos números 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de 2017. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 27/11 de 2017, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste,
no caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio.